Receba toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno de ser louvado. E o motivo que nos traz aqui nesta manhã é o Senhor. Viemos aqui nos reunir em Teu nome. O Senhor é o único motivo de estarmos aqui, nenhum outro, porque nós precisamos de Ti. Então nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, graças a Deus, bem forte para Jesus. Amém, amém, gente. Tenha certeza que Deus, Ele já tocou na sua vida. Diga glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui daqui a pouquinho, mas é que eu esqueci que estava sendo gravado aqui. Eu estou gravando a mensagem para a irmã aqui, mas é assim, amém? Não só para ela, né? Para outras pessoas também. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. A primeira vez que nós tratamos essa mensagem, ela tem um pouco mais de 3 anos, e a última vez foi o ano passado, né? Uma das primeiras vezes faz mais de 3 anos, e a última vez foi o ano passado. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O intuito que nós temos não é causar pânico em você, nem você que está aqui, nem você que está nos assistindo. Nós não temos o objetivo de causar pânico em ninguém. Contudo, nós temos a responsabilidade de transmitir a verdade de Deus como ela é. E nós estamos diante de um cenário onde as pessoas estão amedrontadas, né? Com tudo que está acontecendo lá na Ucrânia, né? E de fato, uma vida que se perde é algo muito grave. Estamos tratando de almas, né? Pessoas, vidas. Tudo isso é muito triste, mas infelizmente isso é muito distante daquilo que ainda está por vir, que está para acontecer. E aqui entra a nossa responsabilidade de abrir os seus olhos e também daqueles que depois vão ver essa mensagem. Aqui no capítulo 6 nós vamos ver a abertura dos selos. Antes de lermos aqui, deixe-me falar que no capítulo 5, depois se você ler na sua casa, você vai ver que João tem a visão, o próprio Deus sentado no trono, com o livro nas mãos, e não se acha ninguém digno de abrir o livro, desatar os selos, e João chora desesperadamente, porque ninguém se acha digno de abrir aqueles selos, desatar os selos, mas um anjo forte grita dizendo que o Cordeiro de Deus estava ali e ele sim poderia abrir o livro, desatar os selos, se tratando naturalmente da pessoa de Cristo. Ele é quem abre o livro e abre todos os selos. Então essa é a cena que João está vendo. E diz assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olhe para mim. O primeiro selo, quando é aberto, ele vê um cavalo branco saindo e o seu
cavaleiro. Aqui nós vamos encontrar algumas interpretações. Primeiro, vale lembrar que quem está no controle de todas as coisas, quem é? É Deus. Quem está abrindo os selos é Ele. Nada acontece fora do controle dele. Não é Satanás que abre o selo. Quem abre o selo é o próprio Senhor Jesus. E sai o cavalo branco. E aqui nós temos algumas interpretações. Se você pegar, por exemplo, os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, eles vão dizer que esse cavaleiro aqui é o anticristo. Eles vão afirmar que é o anticristo. Isso os pré-tribulacionistas. Nós temos dificuldade de aceitar essa interpretação, porque todas as vezes que nós olhamos a cor branca no Apocalipse, ela se refere à pureza, santidade, etc. E aqui diz que ele possuía uma coroa. Aqui no grego essa palavra é Stéfanos, e o significado dela é coroa de vencedor. Então não pode ser o anticristo, por esse motivo e por outros motivos também. Há outros que vão dizer que esse cavaleiro é o próprio Cristo, e eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar essa interpretação, não vejo problema nenhum nessa interpretação. E outra vai dizer que é o Evangelho, que é o que nós cremos, mas eu não consigo desvincular o Evangelho de Cristo, nem Cristo do Evangelho. Por isso que eu não tenho dificuldade com esses que pensam que é o próprio Cristo, até porque nós vamos encontrar homens de peso, grandes intérpretes da Bíblia, homens sérios, que afirmam que é o próprio Cristo. Nós vamos encontrar muitos. Dr. Martin Lloyd Jones, por exemplo, é um deles, que afirma com todas essas letras. Pastor Hernandes Dias Lopes também vai afirmar com todas as letras. Então não tem dificuldade, eu acho que as duas andam de mãos dadas. Então nós defendemos isso, que representa a pregação do Evangelho, quando nós recebemos autoridade para sair e pregar para todas as pessoas. A mensagem do Evangelho, ela tem algo muito importante. Primeiro, que ela anuncia Cristo, a salvação em Cristo para as pessoas. Ao mesmo tempo, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, o texto é bem claro: quem crê será salvo, o que não crê já está condenado. Então, uma vez que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, está diante de nós o chamado de Deus, o convite de Deus, a oportunidade de Deus para aqueles que creem, e esses são salvos. Os que não creem serão condenados. Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se você pegar todo o período da história, a igreja ela vem sendo perseguida. Hoje menos, né? Hoje menos. Já teve momentos de perseguições muito duras, como no primeiro século, por exemplo, que foi justamente o contexto em que João escreveu esse livro. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. Ele já tinha quase 100 anos de idade quando ele escreveu o livro do Apocalipse, na época de Domiciano, terrível, visto como o segundo Nero. Então era um período de muita perseguição. Mas embora em toda a história a igreja enfrenta perseguições, ninguém nunca pôde parar a pregação do Evangelho. Por isso que ele saiu vencendo e para vencer. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, por exemplo, ele disse: eu estou algemado, contudo a palavra de Deus não está. Se você prender um homem de Deus, se você calar um homem de Deus, a palavra de Deus continua indo de uma extremidade à outra. A palavra de Deus tem autoridade. Ninguém pode parar a palavra de Deus.
ela vai se cumprir, ela vai ser anunciada em toda parte. Não foi o que Jesus disse lá em Marcos 16? Ide por todo mundo, fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. E isso vai acontecer. Ide pregai a toda criatura. Então esse é o significado do cavalo branco. Ele representa a pregação do evangelho. No segundo selo, ele diz aqui no versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, que significa aqui nesse texto guerra, né? Ao longo da história nós temos visto também muitos massacres. Se pegar, por exemplo, no século XX, nunca se morreu tantas pessoas, pesquise no Google para você ver, como no século XX. Milhões de pessoas mortas, trucidadas. E em todo o período da história nós temos visto isso. Agora, quando nós falamos de Apocalipse, há uma diferença, que na medida em que nós vamos nos aproximando do tempo do fim, essas coisas elas vão se intensificar cada vez mais, a tal ponto que Jesus disse em Mateus capítulo 24, quando ele vai falar, por exemplo, do período da grande tribulação, que nunca houve nada semelhante à grande tribulação. Nunca. Quer dizer, se você olha para a história, você vê coisas terríveis, mortes terríveis, situações terríveis, mas Jesus disse que ainda não se compara com aquilo que está por vir. E nós aqui não defendemos a visão pré-tribulacionista. Nós não cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, e não cremos desde que a igreja aqui iniciou, isso há quase 8 anos. Nós somos pós-tribulacionistas. Não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, a não ser que eu e você já tenha morrido. Do contrário, nós vamos passar. Talvez a outra visão seja mais confortável, seja mais agradável. No entanto, nós não encontramos base bíblica que nos convença a dizer que nós seremos tirados daqui. Por quê? Porque nem os crentes do primeiro século, que eram infinitamente mais santos do que nós, não foram poupados. Porque nós seríamos poupados? Por quê? E na visão de Deus, a morte do justo não é um prejuízo, é uma vitória. Só você ler o Salmo 116, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. E por quê? Porque esse está salvo, esse está garantido, esse está guardado. Mas ao contrário, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque esse está perdido, esse está condenado, esse enfrentará o sofrimento eterno. Então, tudo isso que eu e você temos visto acontecer ao longo da história, e vamos ver de forma mais intensa, a palavra de Deus já nos mostra isso. Há muitas pessoas que duvidam da palavra de Deus como sendo uma verdade inerrante, absoluta, mas muitas dessas também estão se rendendo, cientistas, estudiosos, porque de fato aquilo que eles descobrem agora e acham que é novidade, nós já encontramos na palavra de Deus há muito tempo, porque ela é a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu repito, o que está acontecendo lá na Ucrânia é algo triste.
Uma vida que se perda é triste, porque é uma vida, é uma alma. Mas eu quero dizer para você, não com o intuito, eu repito, de colocar pânico e medo em você, mas eu tenho que abrir os seus olhos. Aquilo não é nada diante daquilo que está para acontecer. Ali é algo isolado, ali é algo que está acontecendo ali. Nós veremos isso de forma geral, no mundo todo. Quem está dizendo? A palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está nos avisando, está nos alertando. E eu e você temos a oportunidade de ficarmos aos pés do Senhor Jesus. E você que me assiste também. Aliás, a mensagem central do livro do Apocalipse é mostrar a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. Então não existe nada melhor do que estar aos pés do Senhor. Diga glória a Deus. Não tem nada melhor. E a hora é agora, porque para morrer basta estar vivo. Nós podemos sair daqui quando terminar o culto e no outro domingo já não estamos mais aqui. Um de nós podemos nos perder. Podemos perder a nossa vida. Ninguém sabe. E como está a sua vida com Deus? Como que você tem vivido? Aonde você tem colocado a sua confiança? O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus não morreu naquela cruz para te dar vida boa aqui e agora, para fazer de você rico, próspero, sorridente, para que tudo aconteça, mil maravilhas na sua vida. Não, Ele morreu para salvar você, para salvar a sua alma. Nós temos... O ser humano tem dois destinos quando tudo isso acabar. Uns irão para o céu e estarão na glória para sempre com Deus, e outros irão para o inferno, aonde sofrerão penalidade eterna. E a hora de decidir é agora. A graça de Deus é demonstrada na pregação do Evangelho. Deus chamando você, convidando você, alertando você, abrindo seus olhos. Então, esse cavalo vermelho, ele representa guerras. Não se assuste. Você que está aqui, você que está me assistindo, eu repito, que você está vendo na Ucrânia não é nada. Aliás, se você voltar lá em 1940, 41, você já vai ver muitas pessoas sendo mortas também na Ucrânia, muitos judeus sendo mortos. Busque lá no Google para você ver. Nós veremos isso no mundo todo. E o Evangelho vem anunciar para você que Cristo é a salvação, é o caminho, é a porta. Mas ele diz mais assim, no versículo 5, o terceiro selo: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o quê? E o vinho. Olhe para mim, esse terceiro cavalo aqui, esse terceiro cavaleiro, o cavalo preto, ele representa a fome. Chegará um período, nós já vemos fome aqui, acolá, mas não é essa fome não. O negócio vai ficar tão intenso, o cerco vai fechar tanto, as coisas, a inflação será tão alta, os produtos ficarão tão caros, que o exemplo que ele usa aqui, uma medida de trigo, em torno de 1 litro ou 1 quilo de trigo, por 1 denário. Por exemplo, se você for no mercado hoje, um dia desse eu comprei 1 quilo de trigo, se eu não me engano eu paguei R$2,78, uma coisa assim eu paguei, mais ou menos isso aí que eu paguei. Aqui ele faz a comparação de
uma porcentagem dessa de trigo por 1 denário. Se você não sabe, naquela época 1 denário era equivalente a um dia de trabalho. Por exemplo, dependendo do profissional que você pegar, de falar que você pegue uma diarista, né? Uma diarista, um profissional autônomo, o dia dele gira em torno aí de R$150, R$200, né? Uma faxineira, um diarista, mais ou menos R$150, R$200. Vamos pensar assim. Você consegue imaginar com R$150, R$200 você pagando 1 quilo de trigo? A cevada é visto aqui como 3 medidas, porque ela é mais barata do que o trigo. Pelo menos era, né? Girava em torno de quase 50%, 40% do valor da medida de trigo. Você consegue imaginar? Você comprando 1 quilo de trigo por R$150, R$200, você comprando 3 medidas de cevada por R$150, R$200, você tem ideia disso? Por exemplo, só o que nós temos visto já tem assustado as pessoas. Você vai no mercado, né? Ah, vai, eu sei que você vai no mercado. Como é que estão as coisas se nós pensarmos de 1 ano e meio, 2 anos para cá? Como é que estão as coisas? Como é que estão os preços das coisas? Assustador. Tem coisas que o preço dobrou, não foi? Por exemplo, eu sou amante de café. O negócio é tomar café, e muito café. Tomo muito café mesmo. Há um pouco mais de 1 ano atrás, eu me lembro que eu pagava nesse café que eu tomo, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas é bom, cafezinho bom. E eu pagava 7 alguma coisa, 7,40, 7,70. Você viu quanto é que está o café agora? 16, 17, 19 eu vi no lugar. E a carne? Você viu esses tempos atrás aí como é que chegou a carne? E o combustível, como é que chegou esse tempo atrás aí? E se você notar aqui, ele vê esse cavaleiro com essa balança na mão, mas olha o que diz aqui no final do versículo 6: e não danifiqueis o azeite e o quê? E o vinho. Os cereais aqui representa a comida da população pobre, pessoa comum, e esse aqui representa elementos de pessoas de condição de posse. Se você notar, todas as vezes que tem uma calamidade, uma guerra, uma crise, alguma coisa, você já notou que o rico fica mais rico e o pobre? Você viu agora, por exemplo, puxe lá no Google para você ver, esses milionários que tem aí, tanto fora do país como dentro, a fortuna deles, de alguns, dobraram, outras triplicaram. O povo ficou mais pobre e eles ficaram mais ricos. Então quer dizer que eles vão ficar ilesos? Então, não. Tem a hora deles, tem o momento deles, tem um momento em que nenhum deles, do maior ao menor, eles vão escapar. Todos terão que enfrentar o juízo de Deus, todos eles, seja ele quem for, todos que duvidaram, todos que zombaram, todos. E nesse dia de enfrentar, não haverá mais oportunidade para ateu. Não. Se ele conseguir ser ateu até esse dia, nesse dia ele vai deixar de ser ateu, só que já é tarde demais, mas ele vai deixar de ser ateu quando ele tiver que enfrentar o juízo de Deus. Veja que nós estamos vendo as coisas caminhando para o fim. Na verdade, quando a Bíblia usa esse termo últimos dias, a Bíblia se refere a todo o período da morte e a ressurreição de Cristo até o último dia. Mas ele vai ficando cada vez mais intenso. Fome. E a gente já vê
isolado aqui e acolá. E é triste, hein? Triste. Eu e você que temos o alimento para comer, às vezes dentro de casa, quando não encontramos nada pronto, a gente já reclama um pouquinho, diz assim: nossa, mas eu estou morrendo de fome, hein? Mas é pouco exagerado, né? Nós não gostamos de fazer tempestade, um copo d'água, fala a verdade. O negócio está ali na nossa frente, a gente diz: mas até fazer isso eu morro, mas é pouco dramático. Isso porque nem come 3 vezes por dia, 4 vezes. Depois que criaram então a dieta de 3 em 3 horas, foi tudo que a gente queria. Já está encontrando se não tem outra que pode ser de 2 em 2 horas. Já pensou? O certo é você comer de 3 em 3 horas. Essa foi a melhor notícia que eu já ouvi nesses últimos 10 anos, 15 anos. A nutricionista falando: o certo é comer de 3. Meu Deus, olha, é muita vitória demais. Eu quase nem gosto. Já pensou? Agora imagina isso aqui atingindo todas as partes. As pessoas mesmo trabalhando, mesmo lutando com a vida, passando fome, passando aperto, privações, trabalhando. E já acontece isso agora. Por exemplo, tem pessoas que ao receber, ela tem que escolher o que ela vai pagar e o que ela vai atrasar. É uma roleta, né? Para ver o que vai, aonde vai cair. Quem vai ser o sorteado que vai receber nesse mês? Vamos ver. Tá. Pois é. Gente, é algo muito sério. É muito sério. Isso aqui eu vou repetir a mensagem toda, tá? Ainda que fique cansativo, mas eu vou ter que repetir para você a mensagem toda. Isso aqui não é para colocar medo em você, não. Isso aqui é abrir os seus olhos. Isso aqui não é o que eu acho. Eu não penso igual o bispo. Não, mas não é o bispo que pensa. Está escrito. É a palavra de Deus. E isso vai acontecer. E nós já vemos sinais disso acontecer. Já tem indicativos já mostrando para mim e para você. A gente já está vendo. E aqui no versículo 7 diz assim: o 4º selo, né? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalinho, sendo este chamado Morte, e o inferno estava o seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Olhe para mim, esse 4º cavaleiro, o cavalo amarelo, ele faz tudo o que os outros fazem e mais um pouco. Está tudo concentrado nele. O que o cavalo vermelho faz, o que o preto faz, e ainda ele vai além. Morte, a 4ª parte da terra. Mais uma vez eu repito: veja que quem está no controle de tudo é quem? É Deus. Embora haja muita morte, ela só vai até onde Deus determinou. É Ele que diz: até aqui. Não diz que é toda a terra, diz que é a 4ª parte. E todo tipo de fome, por guerra, por mortandade, aqui doenças, né? Doenças, epidemias, nós vamos ver. No grego, aqui não é essa palavra amarelo. No grego, a palavra aqui é pálido, sem cor. Quando a gente vê alguém fraco, debilitado, doente, nós temos o costume de falar: fulano está amarelo. Não sei. Ou quando alguém morre, e você vai lá e diz: nossa, você viu? Estava amarelo, né? Estava pálido, estava sem cor. Pois é, esse é o significado desse cavalo. Nós vamos ver tudo isso acontecer se nós estivermos aqui ainda vivos. Nós vamos ver tudo isso. Veja o que a pandemia
ela causou não só no nosso país, como em todo o mundo. E tem causado, até agora. E isso já assustou muita gente. Mexeu com a vida de todo mundo. Mexeu com a vida de todos. E parece que leva um tempo para as coisas voltar no lugar. Mas ainda assim, o que nós vimos não é nada perto daquilo que está por vir. Meus irmãos, não saia dos pés do Senhor. É o melhor lugar. Todos nós viemos do pó, diz a Bíblia. E nós vamos voltar para onde? Para o pó. Nós não temos como fugir disso aí. Mas um dia, todos nós estaremos diante de Deus. No tribunal de Cristo, Paulo disse, todos. A ordem é que todos compareçam diante do tribunal de Cristo. E Deus é tão bom que Ele nos amou, não pelas nossas obras, o apóstolo Paulo disse, mas apesar das nossas obras. Você lê Romanos capítulo 5, Paulo diz que Ele deu a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Ele escolheu você, Ele chamou você. Isso é glorioso. Isso é motivo de satisfação, de alegria para mim e para você. Não se iluda com os prazeres desse mundo. Isso vai acabar. Essas coisas vão acabar. As pessoas agora estão num período de festa, mas essa festa vai terminar. E a própria cultura, talvez de forma até sem ter intenção, a cultura às vezes ensina que essa festa termina e a quarta-feira é chamada de quarta-feira do quê? De cinzas. E para muitos é cinzas mesmo. É muitos perdendo a vida, é muitos contraindo doença, é muitas mães solteiras, é muita contaminação. A festa acaba e a pessoa vai ter que encarar a dura realidade da vida dela. A proposta de Deus para mim e para você não é um êxtase de alegria, não é um momento de satisfação. Lá em João capítulo 7, versículo 38, versículo 37, a Bíblia diz que Jesus se levantou no último dia da festa e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Por que no último dia? Porque quando a festa acaba, todo mundo tem que voltar para a sua realidade. Acabou a distração, acabou a euforia, e agora tem os problemas. Agora sobrou o extrato. Mas se eu e você tivermos Ele, mesmo em meio às lutas e tempestades, Ele vai sustentar você. O Espírito Santo é enviado por Deus como consolador. Ele consola eu e você de tal maneira que nenhum amigo pode nos consolar, que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos não podem te consolar. O consolo dele é de dentro para fora, é interno. Aquela ferida da alma que nenhum remédio, que nenhum instrumento, que nenhum médico é capaz de curar, Ele pode curar. Ele é o único que opera a alma. E é dele que eu e você precisamos. Não se iluda. Não enche os seus olhos com os prazeres dessa vida.
Estamos aqui na condição de peregrinos, estamos só aqui, peregrinos e forasteiros. Estamos só passando por aqui. Nosso lugar não é aqui. E não existe nada aqui que se compare ao que tem lá. Quando a igreja de Laodiceia estava se desviando da doutrina do céu, de pensar nas coisas do céu, e começaram a pensar nas coisas da terra, e se orgulhar por aquilo que eles produziam, como colírio, como ouro, como o setor textil, roupas, vestes, etc. A carta é escrita e é enviada a essa igreja de Laodiceia, e a carta dizia o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E tem mais: aconselho-te que de mim compre ouro, porque esse ouro que vocês têm não serve para nada. Aconselho que compre colírio de mim para os seus olhos, porque esse colírio aí não serve para nada. Aconselho que de mim compre vestes brancas, porque essas que vocês produzem não servem de nada. Vocês se acham ricos, abastados e dizem que não têm necessidade de nada. Porém eu vos digo, vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, carro, casa, status, de tão pobre que ela é. Qualquer homem que não tenha Cristo, ele não tem nada. E qualquer um que tenha Cristo, como a igreja de Esmirna, que eles tinham complexo de inferioridade deles mesmos, eles eram tão simples diante de uma sociedade tão oponente, que eles se sentiam mal. Sabe o que a carta dizia? Vocês são ricos. Mas todo mundo olhava e dizia: vocês são pobres. Mas a carta dizia: vocês são... Quem estava dizendo que eles eram ricos? A avaliação das pessoas em relação a mim, a você, não muda nada na nossa vida. Que elas vão pensar ou deixar de pensar, nossa, esse é o problema delas. O importante é o que Deus pensa ao seu respeito e vê em você. Não adianta se dar bem com as pessoas e estar em inimizade com Deus. Não. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Nós vamos orar agora. Não continua, está tão bom. Não. Nós não podemos atropelar o texto. Nós continuamos numa outra ocasião. Mas eu entendo que você conseguiu captar a mensagem de Deus. Nós vamos ver coisas terríveis. E é no Senhor que nós nos refugiamos. Não coloque a sua confiança em homens, nem no dinheiro, nada disso. Chegará um momento em que, além das pessoas não terem condições de comprar os alimentos, ainda será proposto a marca da besta. E quando eu e você rejeitarmos, nós vamos passar privações. Aqui, quando João escreve no primeiro século aqui, ser um cristão era um desafio. Sabe por quê? Porque todas as portas se fechavam. Pessoas perdiam oportunidades, pessoas perdiam seus bens, eram tomados, elas eram obrigadas a prestar culto ao imperador, e se não fizessem, eram mortos. O cerco um dia vai fechar. Esse dia está chegando. Mas eu repito para você, não tenha medo. A mensagem central desse livro aqui, do Apocalipse, é mostrar a vitória de Cristo
e a vitória da sua igreja. Amém? Nós somos vencedores. Quem diz isso? A Bíblia. Aliás, não. Vencedor não. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A sua vitória não está nas suas mãos, ela está nas mãos de Deus. Talvez você fracassou muitas vezes, como eu fracassei muitas vezes, como você que está me assistindo fracassou muitas vezes, mas não está nas nossas mãos, e não é por causa de nós, é por causa dele. Quando ele morreu naquela cruz, ele garantiu a nossa vitória. O escrito de dívida que era contra nós, está lá no livro de Colossenses, foi pregado naquela cruz e foi pago. Nós não devemos mais. Deus olha para mim e para você, e por causa do sacrifício de Cristo, nós somos vestidos pela sua justiça. E hoje ele olha para você e vê você um justo, que erra ainda, que peca ainda, mas como dizia Charles Spurgeon, todos os pecados que eu e você cometemos, e até alguns que iríamos cometer, todos, do maior ao menor, foram pagos na cruz do Calvário. Nenhum sequer ficou para trás. Amém? Descanse no Senhor, confie nele, se apegue a ele com todas as suas forças. Amém, gente? E você que está me assistindo, talvez você se afastou, talvez você se decepcionou com homens, e eles são especialistas em nos decepcionar. Contudo, o Deus da Bíblia, ele não nos decepciona. Olhe para Cristo, procure uma igreja séria, talvez aí perto da sua casa você vai encontrar uma igreja que respeite a palavra de Deus. Passe a mão na sua Bíblia, chame a sua família, convide os seus amigos e vá buscar a Deus, porque ele é o nosso refúgio. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nas tuas mãos nós estamos seguros. O Senhor é quem nos protege, nos livra, nos guarda. O Senhor é aquele que nos conserva perseverantes até o fim. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda a vencer o pecado, a dizer não para as coisas erradas. Fortalece a nossa fé. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Esse mundo precisa do Senhor. O nosso país precisa do Senhor. Como está escrito na tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho certeza que há crentes na Ucrânia, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o Evangelho cravado na sua alma, e esses certamente, mesmo em face da morte, perseverarão até o fim. Esses manterão a fé, e mesmo que venham perder a vida nessa guerra, contudo o Senhor disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nos ajuda, Senhor.
Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos ama, não pelas nossas obras, mas apesar das nossas obras. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou. E se o Senhor não tivesse chamado, nenhum de nós estaríamos aqui. A glória, a honra, o louvor é do Senhor. É o Senhor quem salva. Nós não nos salvamos, não podemos nos salvar, mas o Senhor nos salva. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos lava, o Senhor nos sela com teu Santo Espírito, deixando bem claro que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. E que nada e nem ninguém pode nos separar de ti. Nem a altura, nem a profundidade, nem o medo, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a guerra, nada. Porque diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Isso é glorioso, Senhor. Isso nos traz alívio para a nossa alma. Isso nos restaura. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Nada além do sangue.
vai voltar para sua casa, abençoado. Esteja conosco na quarta-feira, gente. Faça de tudo para você vir.